Gamificação para uma educação sem distância. Ibert Bittencourt é professor associado do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e ele vai falar com a gente logo logo, tá? Já já ele vai estar entrando. Ele é bolsista do CNPq, nível DT1D, é também membro do Comitê de Assessoramento de Bolsas de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora, é doutor pela Universidade Federal de Campina Grande, fez pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, foi pesquisador visitante em diferentes países, olha só quantos, Japão, Canadá, Alemanha, Brasil, entre outros, e atualmente está está como pesquisador visitante da Universidade Normal da China, que vai até 2021. Ele começou em 2019, vai até 2021. Tá? Então ele já está pedindo aqui para entrar, já vou chamá-lo. Ele é membro do Comitê Gestor da Rede de Inovação para a Educação Brasileira, um dos fundadores da Academia Brasileira de Tecnologias Educacionais, a BTE, sendo presidente do Conselho Acadêmico, atua em parceria com o Ministério da Educação na concepção de políticas de tecnologias educacionais baseadas em evidências, e ele foi o primeiro latino-americano a receber o prêmio do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos dos Estados Unidos. É a maior associação de engenharia da área de elétrica e eletrônica e também da computação. Ele ganhou o prêmio, foi o primeiro a receber o prêmio do Technical Committee on Learning Technology, do chamado IEEE, né? IEEE ou IEEE, Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, tá? Bom, deixa eu chamá-lo aqui e conversar sobre gamificação, tá? Gamificação na educação, como reduzir distâncias. Aê, tudo bom, Ig? Muito bem-vindo. Tudo bem. Tudo bom, muito obrigado por se dispor a conversar comigo e com os nossos seguidores aqui do perfil Educação Sem Distância do Instagram. Tá? A gente está muito feliz, a gente está quase encerrando a série de lives e a sua era uma que estava sendo muito esperada, porque, bom, o tema games já suscita muitas emoções e muito interesse. Agora, juntando com a educação, né, games na educação, é algo que realmente desperta interesse e atenção, e cada vez mais a gente vai precisar trabalhar com essas tecnologias e com esses conceitos, porque não é só tecnologia, né? Tem muito mais coisas além de tecnologia quando se fala de games na educação, né? Então, mais uma vez, obrigado. Eu vou começar perguntando para você sobre alguns termos que a gente usa muito aí, são relacionados, mas que não são exatamente a mesma coisa. Então, queria que você clareasse um pouco para nós aqui as diferenças entre gamificação, game na educação, game educativo, que mais? Bom, tem outro termo também, além de gamificação, jogos sérios, né? Então, por favor, dá uma geral para a gente aí sobre esses conceitos que a gente vai trabalhar ao longo dessa live aqui. Legal. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite do professor Romero. É um pesquisador incrível que eu tive a honra e o prazer de estar junto com ele na especialização lá da USP de Computação Aplicada à Educação. E, sem dúvida, a gente vai ter um papo, eu espero que tenha um papo super rico e que a audiência goste, né? E eu queria também dizer boa tarde para a audiência que está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo gravado. E vamos lá, né? Primeiro, esses conceitos. Eu vou até expandir trazendo mais um e vou responder em dois momentos. O primeiro é os conceitos de brincar, jogar e gamificar. E aí a gente começa a separar um pouquinho esses conceitos, né? Então, falando um pouquinho desses primeiros dois conceitos, que é o brincar e o jogar,
que é que diferencia, né? A gente vê na história principalmente na psicologia do desenvolvimento humano, o conceito de brincar e o de jogar muito presentes. Mas o que está diferenciando esses dois conceitos é que o brincar é uma forma mais livre, mais improvisada, não tem regras bem estabelecidas, né? Então você vê nossas crianças, as crianças brincando de pega-pega. Ela vai lá, pega tal, mas não tem uma coisa bem estruturada, não tem regras bem definidas. Quando você traz para o conceito de jogar, aí traz o ludus, né? Essa ludificação, você tem uma estrutura, uma coisa bem estruturada, não tem regras. Eu estou me ouvindo. Já cortei. Tá. E aí você tem o jogar é algo mais estruturado por regras, né? Você já tem uma coisa que tem vai em direção a metas claras. Então você tem esses dois conceitos que já se diferenciam, né? O brincar e o jogar. Eles podem ser até sutis, né? Por exemplo, você pode transformar o conceito de brincar ou uma brincadeira como pega-pega num jogo. Como é que você faz isso? Por exemplo, você pode estabelecer um conjunto de regras onde as regras são cada um pode pegar, tocar em uma pessoa, isso daí vai ser estabelecido como aquela pessoa que pegou vai ter que pegar outra, e quem chegar a 10, por exemplo, pessoas que você pegou, você vence essa brincadeira, esse jogo de pega-pega, né? Então, você estruturou e estabeleceu uma meta. Então, você já transformou a brincadeira de pega-pega num jogo. Então essa é a primeira diferenciação. E aí quando você para e pensa no que diferencia o jogar do gamificar, até na forma de falar você já percebe um pouco, né? Mas o jogar, primeiro ponto é que ele está autocontido. Ele já tem um todo ali. A gamificação é uma camada em cima de algo que não necessariamente não é um jogo, mas é um contexto ou uma atividade daquele mundo real. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma atividade educacional e aí você cria uma camada em cima utilizando esses recursos de jogos e aí você gamificou. Aí você tem, de fato, o conceito de gamificar. E aí, quando você pensa em jogar, você tem lá aqueles jogos que podem ser jogos sérios, que são jogos criados com aquele objetivo, que não é meramente aquele mundo meramente do círculo mágico, mas tem um objetivo sério, né? Pode ser pensar num jogo para treinamento de bombeiros, pode pensar num jogo para a saúde, você pode pensar num jogo para a educação, então você tem esses jogos sérios. Não necessariamente é a mesma coisa de jogo na educação, né? Então, o jogo na educação é um jogo que ele foi concebido utilizando regras claras, estruturado, metas bem definidas, porém, não necessariamente foi construído para um contexto educacional. Porém, aquele jogo pode ser adaptado para a educação, pode ser aplicado à educação. Um exemplo disso daí é o famoso Minecraft, que virou uma febre. E aí você tem o Minecraft original, né? Você já tem hoje o Minecraft educacional. Então você já tem o Minecraft que foi mudado para ser um jogo educativo, jogo educacional. E aí você tem o Minecraft clássico, podendo ser aplicado na educação para diferentes propósitos, né? Por exemplo, explorar a criatividade. Então você tem essas diferenciações. E aí eu queria trazer também mais um destaque sobre a diferenciação entre jogo e gamificação, que ela é mais sutil. A primeira que eu expliquei foi, jogo ele é autocontido e é completo, ou seja, é completo e é autocontido. Então você não precisa de mais nada para começar a jogar. A gamificação não, a gamificação é o design que ele faz uso desses recursos, desses elementos de jogos e aplicado a um contexto que não é de jogo. Essa é a primeira diferenciação. A segunda importante é que um jogo, ele pega aquelas pessoas do mundo real e trazem para um círculo mágico, um ambiente mais de fantasia. Enquanto que na gamificação isso não ocorre. A gamificação você não leva essa pessoa para esse círculo mágico em si, mas você traz esses recursos que
gera um círculo mágico de um jogo e coloca no mundo real. Então, enquanto que no jogo você busca aquela experiência fantasiosa, maravilhosa, atraente, você busca isso também na gamificação, mas com o objetivo de proporcionar uma experiência engajadora. Muito bem. Poxa, acho que agora está bem claro. E por onde é mais fácil começar? Alguém que queira trabalhar na educação com ambientes gamificados, seria pegar um jogo pronto, como, por exemplo, Minecraft, algum jogo de prateleira que, por acaso, se tem relação com o conteúdo que está sendo trabalhado? Vamos, por exemplo, pegar um desses jogos que tratam temas históricos, que, claro, eles não seguem a risca a realidade do que aconteceu dos fatos históricos, mas isso pode até servir como mote para discussão em aula, o que está errado, o que vale no jogo, sei lá. Então, assim como a gente faz com filme, né, com cinema, a gente eventualmente pega trecho de um filme, passa para os alunos para motivar uma discussão, etc. Seria por aí começar com algo pronto, ou é mais fácil gamificar, já que gamificar não tem a pretensão de se criar um jogo e qualquer professor poderia fazer uma gamificação básica com algumas dicas que você passaria ou que as suas publicações ensinam? Bem, tem vários caminhos. O que eu sugiro, primeiro pensa no conceito de gamificação. Gamificação é o uso de design de elementos de jogos em um contexto que não é de jogo. Então, a gamificação, para você aplicar, de alguma forma você vai ter que entender sobre jogos. Então, um passo que eu considero natural é você verificar ou conhecer um jogo que lhe atrai, ou que você já tem prática, e fazer um olhar mais crítico em cima daquele jogo, tentando identificar o que transforma aquela experiência atrativa e engajadora. Isso é empírico, né? É um modo empírico esse, né? E aí, aliado a isso, considera o seu contexto e identifica o problema de engajamento ali. Então, por exemplo, se o seu contexto você é professor e você tem uma turma presencial, o que eu sugiro primeiro, olhando esses jogos que lhe interessam, para você entender o que envolve o jogo, e aí pensar que tipo de problema você está tendo de engajamento ali. Por exemplo, se a sua aula você está querendo explorar dinâmicas que envolvam perguntas e respostas entre os próprios alunos. E aí, se essa dinâmica você não está conseguindo que os próprios alunos comecem a questionar para gerar essa interação, você começa a ter um problema de engajamento. Que problema de engajamento é esse? Como fazer com que os alunos façam perguntas durante a dinâmica. Uma vez que você tem o problema de engajamento, aí que você vai pensar em como aplicar esses elementos de jogos para resolver este problema de engajamento específico que você vivencia na sua prática cotidiana. Então, esse é um caminho natural, né, para seguir. Então, você pode trazer a teoria sob demanda, do que ler, e aí depois descobrir como é que pratica. Não. Joga um pouquinho, explora, entenda o seu contexto e o olhar naquele seu contexto que está levando a entender por que está tendo um problema de engajamento. Aí sim, começa a fazer sentido você pensar em gamificação. Certo, muito bem. E assim, qual que é a dificuldade do professor de separar os objetivos pedagógicos da diversão e bagunça, digamos assim, pura e simples? Os alunos podem se divertir um monte lá e não está aprendendo nada. E pode acontecer o contrário, né? Às vezes a gente... porque uma das características dos jogos, né, é a liberdade, é você decidir quando e o que você joga. Então é muito difícil você ter lá uma turma com 20, 40 alunos, os 40 estarem naquele momento a fim de jogar exatamente aquele jogo que você trouxe para eles jogarem. Então, uma das componentes que caracterizam a ideia de jogar, que é a liberdade de escolha, já vai estar comprometida. Então, pode acontecer duas coisas entre os vários problemas que podem acontecer, aliás, em qualquer metodologia educacional, não só com jogos, né?
mas que eu vejo, e aí você me corrige se não for isso, eu vejo essas duas possibilidades. Uma é o pessoal gostar tanto do jogo que acaba esquecendo do conteúdo importante e às vezes aproveitando pouco, porque a gente precisa de alguma forma avaliar essa aprendizagem. A outra é eles acharem uma chatice porque, alguns deles pelo menos, porque não estava a fim de jogar naquele momento aquele tipo de jogo que foi meio que imposto, né? É isso mesmo ou tem outras considerações que você quer fazer a respeito? Não, você acertou bem, tem esses dois aspectos, e isso daí, na verdade, é o grande desafio quando você pensa em gamificação. Porque o primeiro ponto é que o objetivo não é você ficar ali jogando de forma livre, sem ter uma clareza, no nosso caso específico, gamificação na educação, uma clareza pedagógica, né? Um objetivo pedagógico. Esse é o que se espera. E aí, é por isso que quando você fez a pergunta anterior, que eu destaquei, observa o problema de engajamento. Porque quando você pensar no problema de engajamento, você vai pensar no seu contexto pedagógico. E aí o design vai ser para levar a ver engajamento, levar ao engajamento, observando aquele problema que você tinha, que é um problema pedagógico. Então, quando você faz esse design, você já começa a pensar naquele objetivo pedagógico. Perceba que o objetivo da gamificação não é aprendizagem, é engajar. Porém, é engajar, nesse caso específico, para aprender. Certo. E aí o que acontece? Por exemplo, se aí for pensar os games, e aquele modelo clássico de perfis de jogadores do I, que traz 4 perfis, que é o Killer, o Explorer, Socializer e Achiever, isso também acontece no jogo, nos ambientes gamificados. E aí, se a gente não faz um design pensando no objetivo pedagógico, ele vai conseguir explorar livremente, vai ser legal, de acordo com a predisposição que ele tem e com o perfil que se disparou nele, mas não necessariamente ele vai estar aprendendo. Um exemplo disso aí seria o quê? Ele querer... o achiever, né? É a pessoa que quer coletar coisas. Então, ele chega lá no ambiente gamificado, vê vários, sei lá, troféus que ele quer ganhar. Então, não necessariamente aqueles ou pontos. E aí ele vai começar a fazer coisas que vão levar aquilo para começar a coletar aqueles troféus ou ganhar mais aqueles pontos, subir de nível. Então, isso não... Você gamificou, mas se o gamificar não foi com esse olhar do problema pedagógico, aí é uma gamificação ruim. Sim. É um mau desenho de gamificação. Isso daí, na verdade, é um grande problema que existe hoje, porque o pessoal pensa em gamificar, pensa em vamos botar um ranking aqui, vamos colocar troféu, vamos dar pontos, e aí pensar na última camada, que é como você implementa. Mas o mais importante antes de você chegar lá é a concepção mesmo, né? Que problema de engajamento você quer resolver? É isso. Não sei se eu respondi, mas sim. É esse o cerne. E um dos problemas dessa solução baseada em rankings, pontuação ou competição é que quando um ganha, outro perde, né? E me parece que na área de educação, jogos do tipo ganha-ganha seriam mais indicados, né? Ou jogos colaborativos, né? Porque me parece que a gente tem mais chance de cair nesse problema que você falou se a gente fizer uma gamificação nesse sentido de premiar individualmente ou de pontuar individualmente e de estimular a competição, que competição, inclusive, no fundamental e mesmo no superior, não é muito indicada pelos educadores, pelos pedagogos, né? O melhor é incentivar o trabalho colaborativo. Então, os problemas se amplificam quando a gente vai usar gamificação na educação, porque já é um problema você fazer o design educacional, definir os objetivos pedagógicos, a metodologia, entender o perfil dos seus alunos. Além disso, cada um tem um perfil diferente,
Então não existe uma única solução. Se você for pensar em personalização, a gamificação deve ficar mais complexa, e essa camada de gamificação é uma complexidade adicional. Compensa toda essa complexidade? É uma excelente pergunta. Eu vou primeiro falar sobre competição e colaboração, e Sim. aí vou dizer quando compensa. Pelo menos Ok. na minha visão. Sobre competição e colaboração, você está certíssimo. Inclusive, tem vários estudos mostrando que quando você bota competição, muita gente se desmotiva. Então, o jogo de soma zero, ou seja, aquele jogo que um ganha, o outro perde, ele tende a desmotivar muita gente. Principalmente pensa assim, você tem lá, isso daí normalmente é implementado com ranking, mas aí tem várias mecânicas que levam aquele ranking, né? Mas pensa você no ranking, ali a todo momento querendo competir, você basicamente vai querer subir no ranking. Não necessariamente você está preocupado com o objetivo pedagógico, de cara você já tem um problema, pode ter um problema pedagógico. Segundo ponto é que quando você traz um jogo de soma zero, e mesmo aqueles que gostam de competir, mas que não conseguem avançar, você tem problemas sérios. Mesmo, perceba que, mesmo quem tem predisposição à competição, em alguns casos se sente desmotivado. Então tem que ter muito cuidado quando usar uma proposta competitiva, seja ele num ambiente gamificado ou não. Sobre colaboração, concordo 100%. Inclusive, tem que sair uma meta-análise recente mostrando sobre gamificação na aprendizagem. E os modelos que mostram que são mais engajadores e sucedidos em gamificação é quando você tem competição colaborativa ou colaboração, você tem aqueles grupos em si colaborando, mas ao mesmo tempo competindo, porém não é aquele jogo ganha-perde. Não necessariamente você tem perda ali. Tá todo mundo ali naquele ambiente lúdico, colaborando, mas vendo os outros grupos, de alguma forma gerando uma pressão, porém não necessariamente você vai perder. Você está competindo no fim com você mesmo. Então Sim. esse modelo, ele é o que mostra que tem mais ganho de aprendizagem, primeiro ponto. E segundo ponto, o artigo que eu mandei aqui que está lá no blog ig.icnd.org, se você acessar, você vai encontrar um artigo sobre teoria do fluxo e gamificação. E teoria do fluxo é basicamente o quê? É uma teoria que diz que quando você está numa atividade que você encontra aquele canal entre uma coisa que é desafiadora, mas ao mesmo tempo você tem habilidade para lidar com aquilo, você entra no que é chamado no canal de fluxo. Então é a experiência mais imersiva e engajadora que você pode ter. O único modelo que a gente conseguiu mostrar que em gamificação que os estudantes entram em fluxo é colaboração e com competição juntas. E aí, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar sobre competição e colaboração. O segundo ponto é, quando vale a pena você gamificar? Essa é uma pergunta que é uma pergunta muito cara, né? Primeiro ponto, né? Segundo ponto que se você pensa em gamificar numa experiência que é muito longa, isso é um problema sério. Por quê? Porque nenhum estudo hoje na literatura científica consegue mostrar que você, sem personalização, você consegue manter aquele estudante engajado por muito tempo, com ambientes gamificados. Então, tem que ter muito cuidado em como você faz esse desenho de gamificação, porque se for numa atividade, uma série de atividades muito longas, você provavelmente vai ter que fazer manutenção daquela gamificação a todo momento, ou pensar na gamificação com personalização. E aí torna a coisa mais cara. Entendeu? Sim. Então, esse é um ponto, né? E aí, para valer a pena, também não vale a pena você gamificar uma atividade que ela é muito curta. Por quê? Porque existe um trabalho grande para você pensar no design de gamificação até você ter a sua solução gamificada. Se tem uma atividade muito curta, às vezes faz mais sentido você incorporar outra coisa mais simples e usar o efeito novidade, o efeito da novidade a seu favor. Porque o que é o efeito da novidade?
é quando você, diante de uma interação com algum objeto ou até outra pessoa, você insere algo que, naquela perspectiva sócio-histórica daquele sujeito, é novo. Quando aquilo é novo, tem um disparador psicológico que leva a uma curiosidade e a ele querer se envolver com aquilo. E aí você tem um efeito da novidade que vai engajar meramente pelo fato de você ter incorporado algo novo. E aí, essa incorporação de algo novo pode ser muito mais barato, rápido e eficiente do que você perder tanto tempo com design gamificado. Muito bom. O único problema de se basear em algo novo é que você consegue usar uma vez só, né? Igual piada, só dá para contar uma vez. Depois já não é novo mais. Então tem que saber exatamente o momento de usar usar aquela bala que você tem na agulha, né? Exato. Um exemplo disso pode ser o quê? Pensa você num ambiente que entrou pela primeira vez, mas para o sistema começar a personalizar, precisa ter dados sobre aquela pessoa. E as pessoas não tendem a preencher essas informações básicas. E aí, um caminho poderia você tentar ativar o efeito da novidade para resolver esse preenchimento inicial básico. E aí, só precisa ser feito uma vez, mas não precisa gamificar isso em si. Isso eu estou falando que é uma hipótese sobre esse problema específico. A gente acabou de publicar um artigo, como gamificar essa tarefa de resolver o problema do cold start, né? E aí, o grande questionamento que a gente está fazendo a gente gamificou, mas se a gente inserir a novidade, não é melhor? Então a gente está exatamente explorando isso para saber quando de fato vale a pena usar a gamificação. Bom, como qualquer outro método ou tecnologia ou mídia na educação, você precisa fazer um design, como está falando o professor Ig. Não dá para usar assim só na intuição ou de algum jeito. Às vezes o que você acha que vai ajudar pode atrapalhar, os alunos podem não achar graça nenhuma. Voltando à metáfora da piada, uma piada mal preparada e que ninguém ri vai te desconcertar e aí você fica atrapalhado o tempo todo na aula, etc. Então tem que ser muito bem planejado, inclusive testado, né? Verificado, analisado, com um pequeno grupo, etc., antes de sair aplicando, né? Bom, estamos no pico aqui com muitas pessoas já, tivemos aí um pico de 32 pessoas, e isso para as lives aqui já é um recorde praticamente, tá? É quase um recorde, e depois certamente isso vai se multiplicar quando o vídeo estiver disponível, porque em geral é 10, 20 vezes mais o número de pessoas que assistem logo após a gravação da live. Eu agradeço a todos que estão aqui nos acompanhando, participando, já temos perguntas que eu já vou te colocar, e conforme o professor Ig já falou, a gente tem materiais bem interessantes no blog da Educação Sem Distância. Eu criei um endereço curto, direto para a postagem desta live, tá? É IC, que é o nome do professor, .e sem D de Educação Sem Distância, né? A letra E sem D.org, tá? Está fixado aí nos comentários, ig.esend.org, você vai ter acesso a um artigo inédito, a um capítulo de livro que ainda não foi publicado, que foi liberado pelo professor Ig, pela editora, para ser degustado por quem acompanhar essa live, tá? Não está liberado para vocês distribuírem, tá? Quem baixar lá do site vai poder fazer uso próprio ou indicar para quem quiser o link para a pessoa que quiser ir lá buscar, tá? Então aproveitem, porque em primeira mão é um capítulo quentíssimo sobre desculpem, gamificação e informática na educação, tá? Bom, deixa eu fazer uma primeira pergunta aqui da Paula. Pergunta, professor Ig, o que acha da gamificação usando o Google Forms? Inclusive, a gente tem uma postagem, não sei se você chegou a ver, provavelmente não, porque você não tem perfil no Instagram, mas uma postagem que eu coloquei há algumas semanas e que foi bastante acessada, de um professor que usou um Forms, né, o Google Forms, que
é uma coisa super séria, não tem algo mais sério do que o Google Forms, né? Então ele teve a criatividade de gamificar aquele Google Forms. Não, não foi gamificar, ele criou um jogo de verdade. Não sei se você viu, depois eu posso te passar caso você não tenha visto, mas então aproveito para contar para quem está nos assistindo. Se vocês buscarem lá no perfil Educação Sem Distância, vocês vão ver essa postagem, que é o uso de Google Forms, é um game feito com Google Forms. O professor ensina como faz, é extremamente simples. Ele usa aquele recurso que você tem um if, né, alternativa, lá, que quando, dependendo do que a pessoa responde, você manda para uma outra subseção do formulário. Então, com isso, ele fez uma espécie de um RPG, em que a pessoa, conforme o que ela responde, a história acontece algo diferente, vai para um lado, vai para o outro, e ficou fenomenal, fez o maior sucesso. Ele está dando entrevistas aí e ele publicou um vídeo falando como é que faz isso, tá? Então, agora que eu te expliquei, acho que deu tempo de você pensar o que você acha disso. Usar uma ferramenta que não é um game engine, está longe de ser um game engine. Aliás, depois você conta para o pessoal, para quem não sabe o que é um game engine. E com isso ele conseguiu fazer um jogo. É viável isso? O que você acha disso? Pergunta da Paula. Viável, sem dúvida nenhuma. Lembrando, né, gamificação, você vai colocar essa camada em cima de algo que não é necessariamente um jogo. Nesse caso, o Google Forms. E aí, o ponto mais importante é qual é o seu objetivo, ponto 1. Ponto 2 é que tipo de problema de engajamento ou interesse que você quer com aquela ferramenta específica. Então esse é o primeiro ponto, não é? Ou seja, você saber exatamente por que você está usando aquela ferramenta e que tipo de problema você tem ali de engajamento que leva você a gamificar. Então, faz total sentido. Vamos pensar, por exemplo, que é um problema sério na comunidade científica, que é fazer pessoas participarem de experimentos ou de avaliações, de estudos empíricos, seja quantitativos ou qualitativos. Normalmente você tem um questionário para responder. Então, isso daí... Muito chato, em geral. E é muito chato. É insuportável. Então eu não tinha... Quando você falou, eu digo, isso é uma forma de você resolver, inclusive, problema de pesquisador para conseguir fazer com que as pessoas comecem a participar dos seus estudos empíricos. Olha... Gamificar a enquete. Gamifica, exatamente. Você gamifica o seu o próprio estudo, né? Então, por exemplo, uma aluna minha, ela, inclusive da USP, da especialização, ela usou o Capture the Flag, sem gamificação, e começou a usar elementos de jogos para comparar, não é? Com gamificação sem gamificação. E aí o problema que ela teve foi que o pessoal não respondeu os questionários. Provavelmente se... Morreu na praia. Esses questionários... Morreu muita coisa. Então, no primeiro a gente teve quase 50 pessoas participando, porém nem todo mundo respondeu. No segundo a gente só teve 10 respostas. Olha aí o problema. Então, faz sentido sim. Inclusive, eu já deixo aqui a dica para quem é pesquisador, ter seus alunos sempre respondendo passando algum estudo deles que envolva o questionário para gamificar, utilizando o Google Forms, e aí pode ser a própria orientação, a dica desse professor que ele não ensinou a gamificar, ensinou um jogo, mas como você está usando elementos de jogos, você consegue herdar, né, essas características. E isso mostra, né, que o mais importante no jogo é a narrativa, é a mecânica, e você consegue fazer isso até com papel e lápis, né? Até Exato. Com Google Forms, não precisa ser complicado, porque o que vem em mente das pessoas em geral, quando se fala em jogo, são aqueles jogos 3D, super complexos, com aqueles personagens hiperrealistas, aqueles cenários deslumbrantes, aquelas cenas de filme de Hollywood, etc. Isso daí também é jogo, mas não necessariamente você precisa de tudo isso para poder engajar o aluno, né? Aliás, se você tentar concorrer com isso, acho que vai se dar mal, né? Aqueles jogos educacionais que tentam competir com a indústria de jogos de Hollywood, uma indústria bilionária, eles se dão mal, porque os alunos não vão achar graça nenhuma. Então você tem que usar outra estratégia e não pela
tecnologia ou pelo deslumbramento, e sim pela qualidade da mecânica que você usa, né? E isso pode ser feito com aquilo que estiver à sua mão, né? Como esse caso, o professor tinha lá o Google Form, ele percebeu que tinha uma estrutura de decisão e era o que ele precisava para criar uma história interativa, e ele criou lá facilmente. Eu sempre me lembro de um jogo que fez muito sucesso, né? Porque muita gente fala, jogo educacional não é jogo, porque não tem graça, a hora que você coloca lá a componente pedagógica, já tirou a graça do jogo, etc. E um dos jogos que fez mais sucesso na década de 80, de 90, era um jogo que muita gente não sabia, mas era um jogo educacional, que fez sucesso como jogo. As pessoas estavam aprendendo, mas não sabiam disso, tá? Nem que se davam conta, elas estavam simplesmente jogando. Elas jogavam por jogar mesmo e não para aprender. Aliás, eu lembro quando eu comprava jogos educativos para os meus filhos, eles abriam na minha frente, tal, quando eu dava as costas, eles já punham de lado, né? Quer dizer, assim, quando a criança sabe, ou quando o jovem sabe que aquele jogo tem um intuito educacional, já vai meio com preconceito. E o jogo que eu estou falando é o Carmen, onde no mundo está Carmen Sandiego. Ele é um exemplo de duas coisas, de que jogo educacional pode ser divertido, pode ser jogo mesmo, e um exemplo de que você não precisa de grandes tecnologias, porque ele rodava num disquete e era só texto. Você simplesmente escrevia alguma coisa e a decisão do jogo, a árvore de decisão, parecido com o que esse professor fez no Google Forms. Aliás, acho que dá para implementar um Carmen Sandiego no Google Forms, pelo jeito, né? Era tudo baseado em você pegava um disquete, colocava naqueles computadores lá bem básicos de 8 bits e conseguia jogar e se divertir e se envolver com a trama apenas com texto, não é isso? Olha, tem gente que não vai conhecer, né? Mas o Carmen Sandiego, nossa, eu joguei muito. Eu adorava jogar Carmen Sandiego. Eu acho que eu joguei tanto que eu tinha praticamente decorado tudo que é opções. Quando você errava, ia para não sei onde, para não sei onde. Então, Carmen Sandiego era um jogo impressionante. Eu adorava mesmo. Claro, né? Quando você pensa em um jogo e querer competir em si com a indústria, não é trivial isso, né? Ainda mais hoje em dia, né? Essa indústria está cada vez mais sofisticada, mais cara. Então, isso daí é uma cilada, digamos assim. Né? Você pode cair numa cilada, a não ser que você tenha muita bala na agulha, né? Tenha muito recurso. Vale a pena você começar a investir num jogo com elementos visuais mais interessantes, né, digamos assim. Porém, tem que ter cuidado. Fazendo um paralelo... Desculpa. Pode. Não, e eu queria comentar, né? Da mesma forma que, como você falou, não necessariamente você precisa de todo esse arsenal. Sim. Então, da mesma forma que você pode ter a computação sem computador, desplugada, você pode ter a gamificação desplugada também. Um exemplo claro disso é o quê? Gamificar a sua sala de aula. Não necessariamente você precisa não precisa de nenhuma tecnologia digital em si. Você gamifica um giz, um quadro, da mesma forma, com papel, você consegue gamificar a sua sala de aula tranquilamente. E hoje a gente tem algo, além do giz, da lousa, do lápis ou do papel, a gente tem uma coisa chamada smartphone, na mão de praticamente todos os alunos, nas mãos de praticamente todos os alunos. Isso dá margem para um monte de coisa, com aplicativos simples que eles vão votando ou vão indicando coisas, dá para fazer jogos colaborativos, as possibilidades são infinitas, e o professor, ou designer instrucional, ou desenvolvedor de atividades gamificadas, não precisa se preocupar em querer competir com Hollywood. Fazendo um paralelo, seria algo como um professor querer fazer uma videoaula para competir com o filme dos Vingadores, tá? Querendo fazer efeitos especiais, aquelas coisas. Aliás, eu tenho até um certo preconceito com filmes e jogos que são tecnicamente muito sofisticados, que se investe milhões para efeitos especiais, porque eu acho que isso acaba, às vezes, até meio que obscurecendo a parte mais importante, que é a narrativa. Em filmes, por exemplo, existem alguns filmes de baixo orçamento que são maravilhosos, né? Porque
não podendo investir em recursos especiais, se investe muito no roteiro, se investe muito em cada detalhe da cena, etc. Uhum. Então acho que a gente tem que ir por aí, assim como o cinema alternativo, são os games alternativos. Na área de educação, acho que é disso que a gente precisa, né? A gente tem aqui mais uma pergunta do Marcelo. A gamificação em cursos EAD seria adequada, já que esses cursos, via de regra, são longos? Bom, o que você acha aí? Eu acho que é totalmente adequado. Na verdade, se você for pensar, não necessariamente ele é longo, né? Você pode pensar em gamificar atividades. E aí, nas atividades, é o que você mesmo falou agora, né? Você trouxe uma palavra-chave e muito importante na gamificação e nos jogos, que é a narrativa, essa dinâmica, né? Então o segredo é você pensar nesse seu curso à distância, mas, de novo, pensando qual é esse problema de engajamento e como é que você usa esses elementos de design de jogos. E aí, onde você pode fazer uso de uma narrativa que vai estabelecer como é que aqueles alunos vão perpassar todo o curso, saindo de uma atividade a outra. Você pode ter o progresso nesse processo junto com a própria narrativa. Na verdade, a dinâmica é esse progresso em si. E aí, da dinâmica, você tem esse tipo de elemento que é a narrativa. E aí, na narrativa, você pode começar a incorporar mecânicas para disparar aqueles comportamentos que você quer daquele usuário. No exemplo que a gente deu foi fazer pergunta. No caso da educação à distância, pode ser o quê? Se engajar numa discussão em um fórum. Então você pode fazer uso de mecânicas para tentar disparar esses comportamentos de o quê? Aumentar a interação em fórum. Esse é um exemplo que você pode usar mecânicas para engajar as pessoas em cursos de educação à distância. A outra é fazer com que os alunos colaborem mais. Não necessariamente em fórum em si, mas tentar um colaborar com o outro em dúvidas sobre algum conceito, alguns exercícios. Então você pode gamificar diferentes tipos de ações, situações que demandam engajamento para você esperar com que gere um comportamento-alvo, né? Aquele comportamento que você espera que ele tenha no ambiente ou que você imagina que seja mais adequado, né? Que é o quê? Interagir com um olhar pedagógico. Então, primeiramente, sim, é possível gamificar e segundamente, né? Sim, é interessante você gamificar cursos de educação à distância, porém nunca perdendo o olhar do engajamento e do objetivo pedagógico. Certo, muito bem. Bom, outra questão que eu queria colocar é com relação a formas de produção de jogos, né? Primeiro que a equipe de jogos já é multidisciplinar, né? Normalmente, uma boa equipe. Claro, existem situações em que uma pessoa faz tudo, né? Tem aí uns casos aí de autores de jogos que eles programam, desenvolvem, fazem a narrativa e até comercializam, fazem tudo. Mas o normal em uma equipe de desenvolvimento de jogos é você ter lá alguém mais da narrativa, alguém do design gráfico, alguém da concepção dos personagens, da mecânica dos jogos, do conteúdo e assim por diante, né? Na hora que você vai aplicar isso na educação, aí aumenta pelo menos mais dois profissionais que eu vejo aí, o design instrucional, ou o pedagogo, e o que domina o conteúdo educacional de fato, que ele pode não ser especialista em gamificação, nem em game, mas é especialista naquele assunto, né? O conhecedor do assunto. Então, veja, isso já fica um pouco mais complicado. Além disso, dependendo da abordagem que a gente quer dar para o jogo, se é um jogo 3D, se é um jogo 2D, etc., a gente tem que usar muitas vezes os game engines, né? E existe uma possibilidade que é você fazer modificação de jogos. Como você comentou no início do Minecraft, que foi adaptado para situações educacionais, aliás, ele é quase um game engine, né? Você pode adaptá-lo para
criar outros jogos em cima dele, assim como em cima do Second Life você pode criar jogos, em cima do GTA, né, o Grand Theft Auto, você consegue também criar modificações e criar narrativas e criar missões específicas para ensinar alguma coisa. Nesse caso, você já pode até ter a pretensão de concorrer com jogos de mercado, porque você está no ombro de gigantes, você está em cima de uma plataforma de um jogo super popular, conhecido e super sofisticado, e eventualmente com algum incremento você consegue transformá-lo ou adaptá-lo para suas necessidades educacionais, né? Como é que seria isso aí? Você tem exemplos? Você acha que isso é um bom nicho também para explorar em termos de games na educação, de gamificação na educação? Legal. Sem dúvida, o primeiro ponto é que quando você fala de time, né, sobre montar times, né, isso daí é um problema que a gente já tinha a complexidade quando você pensava no contexto de jogos. E quando você pensa no contexto de gamificação, além de você ter todos esses aspectos de jogos, como você mesmo comentou, você começa a trazer outros profissionais. Então, é inevitável, né? Um cuidado que eu sugiro ter, e isso a gente passou por experiência própria, numa plataforma nossa que a gente gamificou, é que quando a gente rodou um estudo numa escola pública com 400 alunos ao longo do ano, e a gente percebeu, aconteceu um fenômeno curioso no mínimo. Duas disciplinas, né? Português e matemática. Em português, as meninas estavam melhores que os meninos. Em matemática, os meninos melhores que as meninas. Ao final do tempo, com o uso daquela tecnologia, todos melhoraram em termos de aprendizagem, porém com um fato curioso. Os meninos estavam muito melhores que as meninas em matemática e não havia diferença de aprendizagem em português. Isso quer dizer o quê? Que os meninos aprenderam muito mais com a tecnologia. E a gente não tinha entendido por que isso aconteceu. E aí, quando a gente foi investigar, eu comecei a explorar o ambiente e vi que ele tinha algum que a gente chama de cues, né? Que é o quê? São dicas implícitas de estereotipagem. Então, a gente estereotipou nossa plataforma por gênero. Avatares mais masculinos, cores, que tem várias teorias mostrando essas relações de cores, o texto. E aí, tem uma teoria chamada ameaça de estereótipo, que a gente depois rodou esse estudo e verificou exatamente para saber se a gente estava gerando ameaça de estereótipo em mulheres, em meninas. E estava gerando, a gente gerava aumento de ansiedade e queda de aprendizagem. E aí, mas beleza, por que isso aconteceu? A hipótese é o time. Como o time foi montado, não só os papéis, mas quem são essas pessoas. Então era um time formado basicamente por homens. Implicitamente estereotipou. Então isso, não só os papéis, como você mesmo destacou, mas como você compõe esse time. Então, muito cuidado com esse aspecto. Ele é fundamental. E aí, para segundo o questionamento que você trouxe sobre essas engines, você começa a ver mais em gamificação também, né? Tem o Kahoot, tem o Open Badges que você pode incorporar em suas soluções para dar badges, você consegue certificar. Esses certificados podem ser utilizados em diferentes conselhos, já tem várias instituições aceitando as certificações do Open Badges, então você começa a ter esse tipo de potencial de nicho para explorar em gamificação. Eu, em particular, estou explorando isso. Por exemplo, a gente acabou de desenvolver um estudo chamado Game Flow, que é você pensar no design de gamificação para levar ao flow, à teoria do fluxo, ao canal de fluxo. Então a gente construiu isso, a gente está passando pela etapa agora, né, de validação, e o próximo passo é criar essa engine para permitir que as pessoas incorporem esse design de gamificação, porém pensando em levar a um canal de fluxo. Então isso, sem dúvida, eu mesmo estou tentando explorar isso, porque uma limitação que você vê em gamificação
é falta de fundamentos teóricos, né? Ontologia, epistemologia. E aí eu particularmente estou tentando trazer também uma busca, uma teorização para, de fato, aplicar gamificação, e não necessariamente você querer aplicar por aplicar, e não necessariamente adequado com aquela teoria, né? Então, por exemplo, se você está num contexto educacional construtivista, é diferente de você estar numa perspectiva conteudista. Então, tem que ter muito cuidado qual é a teoria por trás daquele contexto, no caso, a teoria educacional, para quando você usar a gamificação, você não quebrar a teoria. Muito bom. Bom, a gente, eu não acredito, mas a gente já vai para a última pergunta. Na verdade, vou fazer duas perguntas, tá? Antes disso, você citou essa pesquisa. Teria algum site ou algum material que você poderia indicar, que eu poderia colocar lá no blog para o pessoal sobre essa pesquisa interessante? Tem outro, a gente está conduzindo os estudos agora para publicar em journal, mas tem um outro capítulo de livro que, na verdade, vai sair um livro sobre psicologia positiva. E aí esse livro é a turma da psicologia. Como eu sou aluno de psicologia, né, estou no quarto ano, a minha professora de psicologia, ela me convidou a escrever um capítulo sobre psicologia positiva e gamificação. E aí, nesse capítulo, a gente fala sobre gamificação e teoria do fluxo. Aí eu vou perguntar se pode disponibilizar. Tá bom. E aí vai ser em primeira mão também. Nossa, ia ser demais. Puxa, caso você não possa, a gente aguarda e a gente faz outra live quando você lançar esse novo capítulo. Mas eu vou colocar algumas referências lá sobre flow também, que é um tema que eu também tenho estudado, não com essa profundidade, que estou ansioso para ver os resultados da sua pesquisa, esse capítulo, etc. Outra coisa também, você citou o Kahoot, citou o Superbad, Open Badge. Open Badge. Tá, se você puder depois mandar para mim os nomes corretos, eu coloco lá também lá no blog, cujo endereço direto é ig.escender.org, que está fixado aí nos comentários, tá? Bom, a Pat pergunta, diz o seguinte: nessa pandemia, uma instituição de ensino superior está proibindo atribuir ponto às atividades dos alunos. Bom, aí eu já encaixo uma última pergunta que eu teria também, que é sobre avaliação, que eu vi lá no seu livro, no seu capítulo, que é um grande desafio, né? Então, sobre avaliação usando games ou em atividades gamificadas, mas não é essa exatamente a pergunta dela. Ela está perguntando que elementos da gamificação seriam indicados para engajar os alunos que têm desistido das disciplinas, já que não tem pontuação. Imagino que seja isso que seja implícito na pergunta dela, né? Não tem. Aliás, prova acho que a mais antiga das gamificações, né? Quer dizer, dos incentivos aí para os alunos se engajarem, né? É um jeito meio forçado de engajamento, mas você vê que existe essa preocupação, né? Não deveria haver essa preocupação, não tem prova, então os alunos não vão participar. Eles deveriam participar das aulas para aprender, pelo prazer de aprender, porque aprender é prazeroso, né? Não deveria ser doloroso, como as pessoas pensam. Mas existe isso. Então, a última pergunta é sobre isso. Que elementos podem ser usados para que, mesmo sem aquela mais antiga das gamificações, que é a prova, os alunos continuarem engajados, tá? Legal, muito boa pergunta. Muito boa. Bem, primeiro ponto, né, que vem um conceito chamado pontificação. Pontificação é exatamente o olhar de uma proposta de design em gamificação, acho que em jogos também, onde você foca nos pontos. Na verdade, isso é, na minha opinião, um erro. Por quê? Porque, primeiro ponto, né? Os pontos fazem parte de um tipo de elemento que se chama componente. É como você implementa aquilo. É a última coisa que você pensa. E segundo, né? O pessoal relaciona muito gamificação a recompensas. Isso, na verdade, não é uma verdade. Isso não é uma verdade.
e não necessariamente toda gamificação vai ter esse nível de recompensa. E aí, quando você pensa em gamificação, você tem que pensar primeiro nas dinâmicas, onde vai trazer aquele progresso que você quer de acordo com o problema de engajamento que você tem. Então, por exemplo, a narrativa. E aí, se você está dentro de uma base teórica socioconjuntivista, você pode pensar em diferentes mecânicas. Você pode botar desafio com cooperação ou colaboração. Então, você tem essas mecânicas. Você coloca ele para aquele estudante desafio de forma colaborativa. E aí, como é que você implementa isso? Você pode implementar o desafio como missão, certo? E você pode implementar a própria colaboração nesse caso específico, com os próprios chats, os próprios fóruns que você pode utilizar, com diferentes tipos de recursos que não necessariamente são específicos da gamificação. E aí, não necessariamente você vai incorporar pontos. Você pode botar missões. Você pode botar os avatares, que são outros componentes. Você pode colocar conquistas. Você pode colocar, sei lá, você pode botar até o boss fight. Você vai lutar com aquele chefe, né? Você já, naquela sua narrativa, os alunos conseguiram passar por aqueles desafios, várias missões que você passou para eles colaborativamente. Agora aquele grupo vai ter um boss fight. O que é esse boss fight? Pode ser, sei lá, uma atividade, não necessariamente uma prova de múltipla escolha, mas pode ser uma atividade aberta, relativamente complexa, com uma restrição, que é outra dinâmica, de tempo. E aí eles ali vão ter que se engajar naquele grupo para, de alguma forma, lutar contra aquele boss que é aquela tarefa super complexa. Eu não falei em nenhum momento de ponto. Mas você consegue criar essa narrativa que o aluno vai progredindo pelos diferentes tipos de interação, com missões, desafios, de forma colaborativa, implementada através de missões, com boss fights. Você pode botar avatares para cada um ter. Então, não precisa de ponto. Você pode fazer toda a implementação de gamificação ignorando ponto. Inclusive níveis. Você consegue subir de níveis ignorando pontos. Não precisa de ponto para ter nível. Você pode implementar nível sem ponto. Então, é possível e é muito recomendado, inclusive, você pensar em toda a gamificação para tirar pontos, né? Porque parece que está tão imerso o pessoal acreditar que gamificação é sinônimo de pontos, que às vezes é até danoso. Muito bem. Olha, foi muito legal. A gente, acho que muitos de nós, ao encerrar, vamos correr lá para o blog para baixar o seu capítulo, o seu artigo, para aprender mais com você, só que de forma virtual, por meio das suas produções. Eu quero agradecer muito, foi muito bacana, os feedbacks estão sendo positivos, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Então, lá no ig.ecend.org, vocês vão poder ter um pouco mais de gamificação na educação. Valeu, Ig, um grande abraço, muito obrigado, e logo, logo a gente vai se encontrar de novo lá no curso, né? Já estão abertas as inscrições para as próximas turmas, a próxima turma, né, do curso de computação aplicada à educação da Universidade de São Paulo, mais precisamente do campus de São Carlos, do ICMC de São Carlos, coordenado pelo professor Seiji Izotani, que foi o primeiro convidado a participar dessas lives aqui. Os vídeos das lives estão todos disponíveis ou no IGTV, aqui do Educação Sem Distância, ou no videos.ecnd.org, que vai para o nosso canal do YouTube, que está começando agora, e logo a gente vai, as próximas lives a gente vai fazer por lá, tá? Então, valeu, obrigado, até a próxima, tudo de bom, viu? Um abraço a todos aí. Tchau, obrigado. Obrigado, um grande abraço, até mais. Valeu.